bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Teacher Luísa e hoje eu quero falar com vocês sobre o Simple Past, que é o nosso passado simples. Então eu quero ensinar vocês a falarem frases e entenderem mais sobre o Simple Past, falarem coisas em inglês no passado. Então, se você tem dúvidas sobre o did, sobre como usar e se você quer entender mais sobre o Simple Past, continua aqui nesse vídeo. Bom, você já entendeu que o Simple Present, a gente tem um vídeo sobre isso aqui, você pode dar uma olhadinha para relembrar. Você já deve ter entendido que você usa um auxiliar para te ajudar a falar no Simple Present, no presente, que é o do ou does para he, she, it, né? Então, nada mais, nada menos, o auxiliar ajuda você a conjugar o verbo principal da oração, da sentença. Então, por exemplo, do you like chocolate? Do you like chocolate? Like é o gostar, o verbo principal da frase. Então, o do tá conjugando o like. Você gosta de chocolate? A gente, no português, conjuga os verbos com a terminação de cada um, né? Então, você gosta, você gostou, você gostará. Isso é o que faz conjugar os verbos no português. No inglês, nós temos auxiliares que ajudam a gente a conjugar esses verbos. Então, como é que você falaria, por exemplo, uma frase assim: você gostou? Vamos usar o mesmo verbo, gostar. Você gostou do bolo? Did you like the cake? Você vai usar o auxiliar did. A boa notícia é, você só usa o did, não tem um outro aí que você vai ter que se preocupar para usar com he, she, it. Todo mundo, todos os sujeitos, I, you, we, they, he, she e it, eles todos vão usar o did. Você vai usar o did, então, como você usava o do no começo das perguntas. Do you like coffee? Did you like coffee? Então, ele vem para te ajudar a conjugar no passado o verbo like nessa situação. Você gostou, né? Então, a gente tem que entender que ele é necessário nas perguntas que não estão falando de verbo to be. Todas as perguntas estão falando de qualquer outro verbo, você vai usar o did. E quando você estiver falando na negativa, você vai usar o didn't. Então, por exemplo, que é a contração de did mais not. Então, por exemplo, did you like the cake? Você gostou do bolo? No, I didn't like it. Não, eu não gostei. Precisa ter o I, no e depois o did not? Precisa, porque se você não colocar os dois não, você vai ficar um pouquinho se contradizendo, né? Não, eu gostei do bolo. Pô, então você gostou, não gostou? Então precisa dos dois. No, I didn't like the cake. Ou então, se você quiser tirar algum, tira o primeiro. I didn't like the cake. Esse didn't é necessário. Então, você já sabe que o auxiliar do passado simple past, que é o did, é necessário tanto em questões quanto nas negativas. Mas e o que acontece nas afirmativas? Por exemplo, eu gostei do bolo. Aí você não vai usar o auxiliar, assim como acontece no simple present, que a gente não usa auxiliar. Então, nas frases afirmativas, o que vai acontecer é que o verbo principal vai sofrer uma mudança. E aí, dentro desse verbo principal que sofre mudanças, nós temos dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um verbo bem famoso que a gente sempre fala, que é o love. Todo mundo sabe love, amor, amar, né? Então, a gente vai falar sobre ele. I loved the cake. Ou então, o verbo que a gente já estava usando. I liked the cake. O que aconteceu com ele aqui? Eu coloquei um ed no final. E essa é a característica dos nossos verbos regulares no passado. Eles têm um ed no final. Esse ed tem pronúncias diferentes. Ele pode ser pronunciado como ed, d ou t, mas essa é conversa para outro vídeo. Vamos focar aqui nos regulares e irregulares. Então, você tem que os verbos regulares terminam com ed. Liked, loved, talked, watched e assim vai. Muitos verbos regulares para você. Mas você também tem os verbos irregulares. E qual é a característica do verbo irregular? Que ele não segue um padrão. Então, então toda vez que for assim, assim... Não.
Você não tem como saber. Como que você vai estudar então? Você vai ouvir muitas frases no passado, você vai tentar falar essas frases bastante vezes. É legal você procurar uma listinha de verbos e fazer frases diferentes com cada verbo. Procura um verbo por dia, 2 verbos por dia, isso já vai fazer uma grande diferença. Você vai ver que os verbos irregulares, eles mudam de diferentes formas, de formas irregulares. Então, por exemplo, o verbo see, que é ver, no passado, ele fica só. Então, por exemplo, I see you, eu vejo você. I saw you, eu vi você. Outro exemplo de irregular. I go to school, eu vou para a escola. I went to school, eu fui para a escola. Então aqui você tem um verbo que mudou totalmente, nenhuma letra ficou igual, né? O see e o só, pelo menos o S estava ali. Agora o go e o went mudou completamente. E isso é o que acontece nos verbos do Simple Past, na forma do Simple Past. Eles mudam quando eles são irregulares, tá? A gente precisa entender que isso acontece e que a gente vai pegar isso não por decorar e ficar lendo horas e horas uma lista de verbos. Não, você vai pegar isso conforme você for estudando um verbinho aqui, um verbinho ali, vai pegando uma listinha pequena, vai estudando, vai fazendo frases. Pega os verbos que você mais usa, por exemplo, liked, loved, see, que fica só, ou então watched, que é assistir, né, assistir. Qual outro? Talked também, a gente talk o tempo todo, né? A gente fala o tempo todo. Então, como é que você fala falou ou falei? Talked. I talked. You talked. E fica talked para todo mundo. Os verbos no inglês, graças a Deus, a gente não tem essa mudança que a gente tem no nosso português, né? Que cada pessoa tem um verbinho diferente. Então, por exemplo, vamos conjugar o verbo talk inteiro no passado. I talked. You talked, he talked, she talked, it talked, we talked, they talked. Então você tem aí talked para todo mundo. Graças a Deus não muda, vai ficar super fácil. E se for no irregular, a mesma coisa. Então vamos pegar o verbo só, né? Que é o vi no passado. Ver no passado. I saw, you saw, he saw, she saw, it saw, we saw, they saw. Não muda nada. O que vai mudar são os verbos em si, e isso você vai ter que dar aquela estudada, entender. Vamos colocar aqui, comentem aqui embaixo alguns verbinhos que vocês usam bastante para a gente poder entender a necessidade de vocês, para vocês poderem procurar e se conversar e entender melhor como funciona o verbo Simple Past, né? O tempo verbal Simple Past. E a última coisa que eu quero falar são sobre as short answers, as respostas curtas. Você lembra que no presente você tem aquele yes, I do, no, I don't. Então, como é que fica isso no passado? Você vai usar o did e o didn't. Ah, mas você falou que o did não podia usar nas frases afirmativas. Quando a gente está falando de short answers, eles são muito bem-vindos. Então você vai falar, did you like the chocolate? Yes, I did. Did you like the chocolate? No, I didn't. E essa é a resposta curta, short answer, no passado. Então, é legal vocês praticarem tanto as respostas curtas quanto as respostas mais longas, né? As respostas mais completas. No, I didn't like because... Ou, I liked because... E aí você coloca os seus because, os seus porquês aí. Então é importante que você treine os dois, porque a gente vai encontrar situações em que cabe melhor uma short answer e outras situações que cabem melhor uma resposta mais completa. Eu fico por aqui hoje, eu espero que você compartilhe com as pessoas que ainda não entenderam o Simple Past, que você curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Next Level Professional English. See you!